Quando eu estava na escola, gostei de intimidar meu companheiro de mesa surdo. Mais tarde, a família faliu. Eu interrompi o contato com todos e trabalhei em todos os lugares para pagar minhas dívidas. Anos se passaram. Encontrei-me com o companheiro de mesa surdo no tempo mais inativo. Má notícia. Ele está bem agora. Eu posso decidir minha vida e morte com a mudança dos meus dedos. Pior notícia. Por vingança, ele queria dormir comigo. Muito irritante. Hoje fui trabalhar e encontrei um pervertido. Derramei muito vinho, e esse cara deliberadamente tropeçou em mim. A bebida acidentalmente pingou em suas calças. Ele realmente me pediu para lamber limpar. Mas o capataz disse que esta sala privada está cheia de convidados distintos. Você não pode se dar ao luxo de ofender. Então, estou muito covarde agora e honesto. Senhor, sinto muito. Olha, você pode dar esta garrafa de vinho para você de graça. A pessoa sentada na vertical não se mexe. Eu disse, lambe-o. Belisquei o cavalo. Isso está deliberadamente procurando problemas. Mas eu tive que continuar me desculpando em uma voz baixa. Sinto muito. Bang. A porta da sala privada foi subitamente aberta. Uma voz clara soou em meus ouvidos. Desculpe, estou atrasado. Ouça vozes familiares. Eu congelei de repente. Com sua chegada, a sala privada ficou animada em um instante. Alguém disse olá. Mateus, estou esperando por você por um longo tempo. Vou ter que me punir 3 vezes depois. Há uma explicação do status quo. Este garçom era precipitado e acidentalmente derramou o vinho no Sr. Carlos. Depois que as palavras chegaram, um olhar escaldante caiu sobre mim. Com a exploração, parecia que eu ia olhar um buraco. Fui olhado para um pouco desconfortável. O homem bufou e riu. Então é você, Lucas. 2. Assim que essas palavras foram lançadas, a sala privada estava em um instante. Mateus, você conhece essa pessoa? Ele assentiu. Claro, somos conhecidos. Ele acrescentou sotaques à palavra conhecida, com um pouco de dentes ralantes. Eu olhei para cima. Depois de não vê-lo por muitos anos, suas sobrancelhas e olhos permaneceram familiares, desaparecendo de sua juventude e ficando maduros. Olhando para ele, entendi. O que é rotação Feng Shui? O que não significa enganar os jovens e ser pobre. No ensino médio. Eu sou um jovem romântico. Ele é um estudante pobre de deficiência auditiva. Agora. Eu era um garçom da KTV que cometeu erros e foi repreendido. Ele é uma tecnologia popular. Olhe para a minha piada. Ele deveria estar muito feliz. Abaixei meus olhos, esperando o ridículo e as palavras ridículas. Mateus sentou-se casualmente, levantou a mão e derramou um copo de vinho em direção a ir. Carlos. Ele sempre foi assim, e vou manter as perdas hoje em minha conta. Ao ouvir isso, fiquei surpreso por um momento. Não é uma zombaria como imaginado. Existe até uma pitada de manutenção nas palavras. Depois de um momento. Os olhos de Sr. Carlos foram retirados de mim, misturados com uma pequena decepção. Você disse isso, ainda posso me importar com isso. A pessoa com visão mudou imediatamente o tópico e começou a falar. O barulho foi retomado na sala privada. Eu sei que esse incidente foi revelado. Ele se inclinou e pediu desculpas várias vezes, e eu me virei e saí. Assim que saí da sala privada, meu telefone vibrou. Eu olhei para baixo e olhei. É a notícia de um reembolso. Fiz um depósito de dinheiro e olhei para a queda acentuada no equilíbrio. Eu exalo e continuo trabalhando. Não sei quanto tempo demorou, mas uma força enorme me puxou para o canto. No espaço fraco, existem apenas sons de respiração pesada. Mateus olhou para mim com um sentimento sarcástico em seus olhos. Você não acha que vou ajudá-lo por nada? O sabor está certo. Afinal, é baseado no que eu fiz com ele naquela época. Ele seria generoso se não me rasgasse. Como eu poderia me ajudar sem motivo? Eu olhei para ele e meu tom estava calmo. O que você quer? Ele abaixou a cabeça, inclinou-se na minha orelha e cuspiu algumas palavras. Fiquei surpreso por um momento, então de repente percebi. Aconteceu que essa era a vingança que ele queria. 3. Provavelmente uma perda. Fui levado para o quarto de hotel por ele sem resistir. Até que ele tirou o aparelho auditivo e o colocou na mesa de cabeceira. Comecei a sentir pânico. Subconscientemente, eu queria escapar. Assim que essa ideia veio à minha mente, ele beliscou minha cintura e a pressionou na cama. A estimulação excessiva veio esmagadoramente. Eu descobri. Mateus realmente quer me matar. No final, eu não aguentava mais, então apertei minhas mãos e gesticulei para a linguagem de sinais. Não quero isso. Parar. Ele viu isso.
Então ele segurou meu pulso com uma mão na cabeça. Peguei outra alça e amarrei minhas mãos. Coisas de cachorro. Muito ruim. Se eu não pudesse usar minhas mãos, comecei a repreender-o. Confiando em sua falta de audição. Ele o repreendeu intermitentemente por um longo tempo. Estou cansado de repreender. Antes que a consciência caísse completamente na escuridão, murmurei. Mateus, depois de hoje, vamos esclarecer. 4. A primeira vez que vi Mateus, não gostei dele. Eu não suporto que ele tenha um rosto ruim o dia inteiro, e ele não pode parecer como se não estivesse emitindo um som em 3 palavras. Então eu o investigei. Ele logo descobriu sua fraqueza. Sua mãe estava gravemente doente e precisava de muito dinheiro. Paguei as despesas médicas por mim. Claro, eu não sou um santo. Porque eu usei isso como coerção e o forcei a se tornar meu escravo. Eu pisei nas flores da montanha alta que normalmente não me olhava diretamente. Dê-me um prazer indescritível. Eu o usei com muita habilidade. Ele quer fazer recados por mim. Ajude-me a fazer meu dever de casa. Ajude-me a carregar minha bolsa escolar. Ajoelhe-se no chão e amarre minhas cadarços. Entregue-me água e um jogo de basquete. E minha atitude em relação a ele é naturalmente extremamente ruim. Deixei seu aparelho auditivo só porque ele não me respondeu a tempo. Por um capricho, ele pediu que ele fique ao sol por algumas horas na fila para comprar chá de leite de celebridades na internet para mim. Depois de tomar um gole, ele o jogou de volta para ele, dizendo que era desagradável. Ele fez uma viagem especial para aprender a linguagem de sinais e depois repreendeu-o de maneiras diferentes todos os dias. Naquela época, brincar com ele era como brincar com um cachorro. Provavelmente, eu fiz muitas coisas ruins. No meu primeiro ano, minha família faliu. Fui forçado a abandonar a escola para pagar minhas dívidas. Rachadura. Esmagado do céu. Agora ainda está acontecendo e está até Mateus. Verdadeiro. Ciclo de causa e efeito, a retribuição é infeliz. 5. Quando acordei, senti que todo o meu corpo estava atropelado. Está dolorido. Eu levantei minha mão e pressionei minhas templos. Virei minha cabeça e de repente notei. Há um cartão bancário na mesa de cabeceira. Eu o apertei, em silêncio por um momento, e finalmente peguei meu telefone e pressionei o número na minha memória. O telefone tocou 2 vezes e depois conectado. Minha voz ainda estava rouca quando falei. O que é de errado com o cartão bancário? No outro extremo do receptor, ele parecia zombar. Eu não tenho o hábito de dormir em vão. A resposta esperada. Eu me inclinei para trás e deixei a parte de trás da minha cabeça bater na parede. Esfregando o cartão bancário na mão, ele disse em um tom um tanto casual. Então eu aceitarei com um sorriso. As palavras caíram. Sua raiva foi ouvida em seus ouvidos. Você é realmente. Ele só disse no meio do caminho, em vez disso, ele era uma voz ocupada de Dodô. Abaixei os olhos e olhei para o telefone pendurado, olhando inexplicavelmente. O que ele está com raiva? Meus olhos caíram de volta para o cartão na minha mão, e meus pensamentos gradualmente se afastaram. Porque, é uma questão de dormir e depois dar um cartão bancário. Eu já fiz isso antes. Essa foi a formatura do ensino médio. Eu me inscrevi em uma universidade no exterior, de acordo com os desejos dos meus pais. Com as notas de Mateus, ele inevitavelmente irá às melhores universidades da China. A partir de então, as montanhas estão altas e as águas estão longe. Esse relacionamento deformado naturalmente termina. Naquela época, não sei que tipo de psicologia era. Talvez eu sinta que ainda perco. Talvez eu quisesse tirar essa pessoa completamente. Na reunião da turma após o exame de entrada da faculdade. Peguei o corpo e fiquei bêbado de Mateus. Tudo o que aconteceu naturalmente. Depois de acordar, joguei um cartão bancário casualmente e bloqueei todas as suas informações de contato. Virando-se e embarcando no avião voando para o exterior. Não deixei vestígios desse incidente, ele não sabia que era eu. Caso contrário, eu definitivamente serei despojado de uma camada de pele. Mas agora olho para o cartão bancário na minha mão. Ainda sinto que a marca de rotação está bem no centro das sobrancelhas. Ding dong. A mensagem me levou a puxar meus pensamentos de volta. Eu olhei para isso. É uma mensagem de texto para pagar a dívida. 6. Liguei imediatamente para o número de Mateus. Você pagou o dinheiro por mim. Depois de receber uma resposta positiva, tive uma vaga premonição em meu coração. Por quê? Sua voz baixa tocou em seus ouvidos. Agora, eu sou seu único credor. Lucas, no futuro, você só precisa pagar suas dívidas para mim. Ok. Ele é o credor. Ele é o maior. Mas quando ele me confiou à força em sua casa com base na preocupação de atrair minha dívida, eu ainda expressei meu protesto. Meu aluguel ainda não expirou. Eu tenho que pagar a penalidade por acabar com isso cedo.
Embora a coisa que aluguei não possa ser chamada de casa. Está dentro de um local a menos de 5 metros quadrados de espaço separados pelas escadas. Comumente conhecido como The Coffin Room Online. Mas a vantagem é que o local é bom e é o metrô quando você sai. No mercado S, onde cada centímetro de terra é valioso, custa 800 yuan por mês. Ao ouvir isso, Mateus não sabia o que ele pensava, e seu rosto ficou muito ruim. Já devolvi o aluguel para você para esse lugar e também o manterei em sua conta. Eu apertei meus punhos. Ouço ficar com raiva, mas não ouço falar. Olhe em volta. Libere seu punho novamente. Não posso deixar de suspirar. Mateus, realmente enviou. Eu fui à casa dele no ensino médio. Naquela época, ele e sua mãe foram espremidos em uma pequena casa de 30 metros de idade e em ruínas. E agora? Em vez disso, é uma comunidade de ponta, com grandes pisos planos e belas vistas do rio. Mas fiquei convencido quando o vi indo tão bem. Eu costumava pensar que pessoas como ele definitivamente terão sucesso no futuro. Afinal, ele pode até me tolerar, e não há nada que ele não aguente. O que você está pensando? Cheguei aos meus sentidos e percebi que Mateus me levou para o meu quarto. Muito brilhante e espaçoso. Meus olhos de repente se abriram. Esta sala é 5 vezes o tamanho da sala de caixões que aluguei antes. Eu subconscientemente calculo o aluguel para este mês em minha mente. Então. Eu dei um passo para trás. Crazy wave of hands. Não, não se preocupe, nunca poderei pagar a dívida. Mateus não se mexeu e disse em um tom inquestionável. Vamos ficar aqui. Ele se inclinou contra o painel da porta, olhou para mim com um sorriso e disse uma palavra por palavra. Fácil de pagar dívidas. 7. Imprensa. Isso é um aperto nu. Quando fui forçado a pagar minhas dívidas dia e noite. Um grito silencioso saiu. Uma manhã. Eu estava dolorido por todo o lado e desmaiei na cama murcha e, de repente, fui bombeado com uma gravata. Levante-se e amarre minha gravata. Quando acordei, caí em raiva e bati na mão dele. Você é surdo e também está quebrado. Assim que eu disse, acordei. Esse era o meu tom de ensino médio para ele. Ele costumava ser meu escravo. Agora ele é meu credor. Hoje é diferente do passado. Não posso mais tratá-lo com o mesmo estilo de antes. Eu tinha medo de que ele ficasse com raiva, então lentamente abri meus olhos. Como resultado, ele encontrou um par de olhos sorridentes. Ele levantou as sobrancelhas. Eu tenho um temperamento ruim. Depois de dizer isso, ele amarrou a gravata e olhou para mim firmemente por um tempo. Então de repente me pressionou para beijar. Eu beijei por um longo tempo até que estava prestes a respirar. Finalmente ele saiu de bom humor. Não entendo. Neste momento, o telefone vibrou de repente. Eu olhei para isso. É uma mensagem. Você deve vir ao meu casamento esta noite. A pessoa que enviou a mensagem era um amigo do meu círculo anterior. Por acaso me encontrei há um tempo atrás. Ela disse que me adicionaria de volta. Recusei o casamento depois que ela organizou várias partes, mas não havia razão para recusar o casamento. Eu digitei e respondi. Bom. 8. No momento em que vi Mateus na festa de casamento. Eu sou estúpido. Ele me enviou uma mensagem dizendo que tinha algo hoje à noite. Mas eu não pensei nisso. Na verdade, ele participou do mesmo banquete de casamento que eu. Assim como hesitar se deve dizer olá, alguém apareceu ao lado dele. No momento em que vi a figura claramente, meus olhos se arregalaram ligeiramente. É Felipe. Se eu estava no ensino médio, eu era um vilão maligno para Mateus. Felipe é o mensageiro da justiça para Mateus. Toda vez que eu intimidar Mateus, ele me culpava a indignação. Toda vez que Mateus encontra problemas, ele sempre fica ao seu lado sem hesitar. No romance, ele é o luar branco perfeito. Mas, na realidade, Mateus também é muito bom para ele. Ele ensinaria gentilmente perguntas de Felipe. Felipe, que também sofre de lesões nas costas e nas pernas, vai para a enfermaria. Ele é gentil com Felipe. Vem do coração. Está disposto. E sendo coagido por mim. Existem diferenças essenciais. Na sua frente. Felipe ficou ao lado de Mateus e disse algo com um sorriso. Mateus assentiu em resposta. Parece que depois de tantos anos, o relacionamento deles ainda é muito bom. Eu me virei silenciosamente com o copo de vinho. Nesse momento, eu estava extremamente acordado. A mentalidade de Mateus para mim é provavelmente. As pessoas acabarão sendo presas por pessoas que as odeiam quando eram jovens pelo resto de suas vidas. Quando eu estava no ensino médio, eu o intimidei com o meu poder. Agora a identidade é revertida. Ele deve ser intimidado de volta. Isso é natureza humana. Eu conheço isso há muito tempo. Mas o coração parece ter se tornado frutos verdes. Um pouco amargo.
Um pouco azedo. 9. Felizmente, Mateus é o amigo do noivo, e eu sou do lado da noiva. As mesas estão distantes. Enquanto você não tomar a iniciativa de entrar, você não o encontrará. Mas quando voltei para a mesa, estava enfrentando novos problemas. Os amigos da noiva também são pessoas do círculo que costumávamos ser. Eu não me vejo há muito tempo e fico quebrado há muitos anos. Todos estavam curiosos sobre minha situação. Fiquei perguntando ao meu redor. Quando eles falaram, seu tom era inquérito e preocupado. Eu sei que eles não têm malícia. Mas, neste momento, eu ainda estava me sentindo desconfortável. No começo, escolhi quebrar o contato com todos ao meu redor. O que você tem medo é esse tipo de olhar e esse tipo de palavras. Curiosidade, simpatia e até misericórdia. Costumávamos ser pessoas no mesmo círculo. Todo mundo é um jovem e uma jovem que gasta dinheiro como água. E agora, eles ainda mantêm a sua vida original. Mas eu caí. Quando eles correm e vão a bares. Eu moro na sala do caixão e como a refeição. Quando eles jogam no mundo. Estou calculando a dívida restante. Mesmo agora, eles voltaram para minhas informações de contato. Eu até prometi ajudar um ao outro no futuro, e todos ainda eram amigos. Todos nós sabemos bem. Não posso voltar. Eu e eles. Ele é de dois mundos. Eu sorri por muito tempo, e meu rosto estava um pouco rígido. Finalmente encontrei uma desculpa para sair para respirar. Deixe esse ambiente um tanto deprimente. Saia do salão de banquetes. Mas encontrei alguém que foi inesperado. Felipe. 10. Quando ele me viu, ele ainda não tinha uma boa expressão como sempre. Ele gritou diretamente para mim. Porque você ainda tem o rosto para voltar. Eu franzamos a testa. Antes que eu pudesse falar. Ele continuou a falar por conta própria. Eu entendo. Você deve ter visto que Mateus é rico agora, então você quer postar, certo? Meu rosto escureceu. Você está pensando demais. Sem querer discutir com ele, eu me virei e me preparei para sair. Como resultado, ele me parou novamente. Família Lucas há muito tempo faliu. Você ainda acha que é o jovem mestre nobre? Ninguém vai estragar você agora. Eu abaixei minha cabeça. Ver seu rosto ficou vermelho e seu pescoço estava espesso. Confirmado. Ele está aqui para encontrar falhas. Oh. Ele está aqui para desabafar sua raiva em Mateus. Assim como no ensino médio, ele sempre me culpou com indignação. Você pode intimidar os outros se tiver dinheiro. Lucas, você não tem medo de retribuição. Claro, eu não era fácil de mexer quando estava no ensino médio. Ele me provocou várias vezes, então eu naturalmente lhe daria um pouco de cor. Apenas um pouco de orientação insignificante. Ele foi isolado por seus colegas de classe e alvo de seus professores. Mas esse incidente levou à Primeira Guerra Fria entre Mateus e eu. A pessoa que pode suportar até os aparelhos auditivos sendo quebrados. Para Felipe, fique com raiva de mim. Antes. Ele sacudiu. Fui tudo na minha orelha esquerda e saiu da minha orelha direita. Enfim, não há nada de bom. Até, ele respirou fundo e gritou para mim. Mateus gosta de mim. Se você não tivesse tido uma chance no ensino médio, estaríamos juntos há muito tempo. O corpo endureceu. Eu fui pregado no local. O toque do telefone celular tocou de repente. Eu peguei e olhei. Ida do chamador, Mateus. 11. Os olhos de Felipe se arregalaram em descrença. Fraçava um pouco e peguei o telefone quando ele estava prestes a desligar automaticamente. No outro extremo do fone de ouvido, veio a voz de Mateus. Você já fez o jantar? Ainda não fiz um som. Felipe de repente gritou. Como isso é possível? Mateus ouviu o movimento e sua voz de repente afundou. Lucas, onde você está agora? Suspirei e levantei minha mão para acariciar minha testa. Esta situação. É tão bagunçado. Quando Mateus apareceu, ele agarrou meu pulso e me puxou. Porque você não me diz. Eu puxei minha mão para trás e olhei para ele. Em que capacidade vou relatar isso a você? Somos a relação entre o credor e o devedor. O rosto de Mateus escureceu. Felipe de repente gritou. Lucas, você usou eventos anteriores para coagir Mateus para ajudar-o a pagar o dinheiro, certo? Você está desarmado. Você pode ser mais bonito. Antes que eu pudesse reagir, Mateus falou. Cale-se. Sua voz estava tão fria quanto agiada. Eu disse, não interfira nos meus negócios. Felipe sacudiu incontrolavelmente. Mas até Felipe sair com olhos vermelhos. Mateus não tentou mantê-lo. Ele virou a cabeça e olhou para mim com um olhar nervoso. O que Felipe acabou de te dizer? Eu balancei minha cabeça. Nada.
Mas há uma coisa que ele está certo. Eu tenho mãos e pés, mas ainda tenho que pagar o dinheiro sozinho. Ao ouvir isso, Mateus franziu a testa. Você pagou de volta. O ar ao seu redor estagnou por um momento. Eu olhei para ele, e meu tom era gentil e sério. Mas não quero usar esse método. Sua respiração estagnada, sua expressão entorpeceu. Eu abaixei meus olhos. Às vezes, as pessoas são tão estranhas. Obviamente, nada se foi. Ainda quero manter um pouco de decência no final. 12. Continuei a viver os dias de entrega de viagem durante o dia trabalhando na KTV à noite. Um dia, terminei meu turno da noite e saí pela porta. O que me cumprimentou foi uma chuva derramada. Mesmo se você segurar um guarda-chuva, não poderá parar as gotas de chuva caóticas. Eu estava pensando em correr para o ponto de ônibus o mais rápido possível. Perdi um turno e tive que esperar muito tempo. Eu acidentalmente entrei na poça, e meus sapatos e meias ficaram completamente molhados em um instante. Eu assobiei, e o som de assobiar de repente explodiu em meus ouvidos. Então ele estava abalando os olhos pela luz branca brilhante. Os olhos se moveram. O Rolls-Royce de Mateus não sabe há quanto tempo está na estrada. Depois de entrar no ônibus, me agradeci primeiro. Em seguida, retiro um lenço para limpar as manchas de água no banco. Mateus colocou a mão no volante, e o som estava pressionando fogo. O ponto de ônibus mais próximo é de 2 km. Ônibus noturno, 30 minutos. É tão forte chuva, você vai tomar um banho do lado de fora. Eu virei a cabeça e perguntei. E quanto a isso? Pegar um táxi. Então eu farei tudo em vão. Mateus sorriu como raiva. Você pode suportar esse tipo de vida. Eu acho que ele provavelmente se lembrou de algo. Depois de pensar por um momento, ele falou. Eu vivi uma vida miserável do que você pensa ao longo dos anos. Também é retribuição. Ele interrompeu diretamente. Pare de falar. Eu fechei minha boca. Eu pensei que ficaria em silêncio até ir para casa. Mateus não pôde deixar de falar. Como você era caro no ensino médio. Ele não parecia precisar da minha resposta e disse. O sol não pode ser brilhado e o vento frio não pode ser soprado. O camarão deve estar bem descascado e o peixe deve ser colhido e espinhoso. Alguns passos da loja de conveniência, e uma bolsa escolar de 2 km é pesada. Ouça, o contando as coisas. Parece uma vida diferente. Eu me inclinei contra a janela do carro e sorri preguiçosamente. Naquela época, eu era jovem e sempre fui ensinado a ser um ser humano quando cresci. A vida é suficiente para suavizar as bordas de uma pessoa. 13. Naquela noite, fui ensinado a ser um ser humano novamente pela vida. Provavelmente a recente rodada de eventos, e eu me molhei da chuva novamente hoje. Estou com febre. A porta foi aberta no caos da consciência. Eu fui ajudado. Água morna misturada com remédio derramada na minha garganta. Ainda estou em um estado de imprecisão e tenho uma reação lenta. Em um atordoado, voltei para o ensino médio. No momento em que senti a pessoa na minha frente para se levantar, peguei a manga dele. Mateus, estou tão frio. A cama ao meu lado desabou e eu caí em um abraço quente. Mas eu ainda me senti frio por toda parte. Eu subconscientemente esfreguei em direção à fonte de calor. Ainda está frio. Ele o abraçou mais apertado. É melhor. Eu franzamos a testa e continuei a chamá-lo. Estou com dor de cabeça. Mateus, por favor, pressione por mim. Toque as pontas dos dedos nas têmporas e esfregue-as suavemente. Ele é muito habilidoso e paciente. Eu me senti confortável em ser servido, e a sonolência veio gradualmente. No meu sonho, comecei a me sentir perturbado na minha respiração. Parecia que algo estava apertando o peito. Muitas coisas estavam pesadas em mim. As fotos do sonho também são desordenadas e escuras. Então o cobrador de dívidas perseguiu-o com um facão, e eu corri descontroladamente. Depois de um tempo, a parede descascou e me bateu na sala do caixão. Às vezes, era um dia pesado de neve quando entreguei comida, e o carro foi capotado e a comida foi derramada, e os clientes me repreenderam. Às vezes, era o KTV que foi dificultado por clientes pervertidos e me forçou a lamber o vinho nas calças. Inúmeras cenas passadas varreram, e as emoções suprimidas cresceram loucamente em meu coração. Então, no final da estrada dolorosa, vi uma pessoa. Inconscientemente, murmurando suavemente. Mateus, estou tão cansado. Desta vez, um beijo frio caiu na minha testa. Junto com uma voz trêmula. Lucas, eu sofri. 14. De manhã cedo, quando acordei dos braços de Mateus, ainda estava atordoado. Até que a memória seja recuperada pouco a pouco. Então, fiquei vermelho e quente. Ontem, parecia que eu tive um problema. Assim como eu estava prestes a escapar, voltei à minha testa com uma mão. A febre diminuiu. Fiquei um pouco envergonhado e abri minha boca.
Eu ontem à noite. Ele se virou e me levou de volta aos braços dele. Multar. Eu também sei para incomodar os outros, então não vou segurar em minhas próprias mãos. Quando ele disse isso, não era uma piada ou uma piada. É um tom sério. Meu coração de repente bateu um pouco rápido. Ele pegou minha mão e esfregou seu pulso. Você já pensou em mudar de emprego? O que você está fazendo agora está cansado e você ganhou menos. Ao ouvir isso, eu disse impotente. Saí da escola no meu primeiro ano. Agora eu tenho um ensino médio. É bom encontrar esse emprego. Ele olhou para mim, e minha figura foi refletida em suas pupilas sombrias. Você quer voltar para estudar? Ele rapidamente acrescentou. Lembro que você costumava aprender o design. Se você aprender bem, seu salário aumentará várias vezes, então eu agirei como um investimento. Fiquei surpreso por um momento. Mas eu ainda estava subconscientemente tímido depois de deixar a escola por muito tempo. Virei a cabeça e escapei do olhar dele, com um tom vago. Vamos falar sobre isso. O toque repentino do telefone celular quebrou a atmosfera silenciosa. Mateus atendeu o telefone e disse algumas palavras. Então ele virou a cabeça para me olhar. Minha mãe me chamou para voltar para jantar no fim de semana. Vocês se juntam também. Ela sempre sentiu sua falta. 15. A mãe de Mateus ficou muito entusiasmada quando me viu. Mas sou bastante culpado. Quando eu estava no ensino médio, estava acostumado a ser bom em fingir ser bom na frente dela. Ela tem uma boa impressão de mim. Não sei se intimidei o filho dela no ensino médio. Na mesa de jantar, a mãe de Mateus continuava pegando comida para mim. Eu respondi com um sorriso no rosto. Não posso rir um pouco no meu coração. Sob a mesa de jantar. Mateus é muito desonesto. Obviamente, há muito espaço. Suas pernas estavam prestes a me espremer. Eu me escondi ao lado disso. Suas pernas ainda o estão perseguindo. Uma coisa sexy. Lucas, porque seu rosto está tão vermelho. Fiquei chocado quando ouvi as palavras da mãe de Mateus. Eu estava ocupado lutando e brincando. No momento seguinte, Mateus naturalmente colocou o camarão descascado na minha tigela. Os movimentos são tão proficientes que eu os fiz inúmeras vezes. Meu coração pulou uma batida. Quebrado. Vai ser exposto. Costumo usar Mateus no ensino médio, pedindo que ele fizesse as coisas por mim como uma vaca. Sob a mesa. Eu o chutei. Na superfície, rejeitei repetidamente. De nada, eu posso descascar sozinho. Ele olhou para mim em confusão. Quando você fez descascar-o quando eu estava ao seu lado? Eu ofeguei. Os comprimidos são picantes. Virei minha cabeça com cuidado e descobri. Mãe, Mateus olhou para nós com um olhar amoroso em seu rosto. Ela levantou o queixo para Mateus. Você tem o que quer. Mateus sorriu e respondeu. Meus olhos vagavam entre os dois. A primeira vez que descobri. Parece que não entendi mais chinês. Finalmente, a mãe de Mateus olhou para mim e suspirou. Lucas, esse garoto está procurando por você durante os dias em que você perdeu suas notícias. Naquela época, vi que sua condição não estava certa, então depois de fazer algumas perguntas, ele admitiu. Ele gosta de você. Ouvindo isso, eu congelei. A mãe de Mateus continuou a falar. Eu me senti um pouco desconfortável no começo. Mas eu descobri quando vi que ele estava pensando em você em seu coração há anos. Além do mais, no ensino médio, é graças a você, Lucas. Esse garoto tem sido um homem maçante desde que era criança. Desde que ele o conheceu, ele mudou muito e falou mais e riu mais. Sinto-me aliviado quando vejo que você está bem agora. 16. Eu ainda estava confuso quando deixei a casa da mãe de Mateus. Mesmo, um pouco confuso. Ela disse que Mateus gosta de mim desde o ensino médio. Como isso é possível? Eu não pude deixar de virar a cabeça. Eu não te intimidei o tempo todo no ensino médio. Ao ouvir isso, Mateus pareceu sorrir. Isso também é chamado de bullying, é como ser arranhado pela pata de um gatinho. Fiquei furioso no local e virei a cabeça e olhou. Ele levantou as sobrancelhas. Mas você fez algo muito bastardo para mim. Ele se inclinou para mais perto, dizendo um por um. Você vai desistir de mim. Meu cérebro explodiu. Não consigo me recuperar por um longo tempo. Você sabe tudo sobre esse dia. Mateus disse como certo. De outra forma. Claro que ele estava acordado naquela noite. Neste momento, de frente para os olhos acusadores de Mateus, eu sorri. Vamos contas antigas, certo? Eu não calculei as contas suas e Filipe no ensino médio. Você estava no começo e teve uma guerra fria comigo por ele. No momento em que disse isso, percebi. Embora eu não me importe. Mas eu realmente me importo.
Mateus ficou em silêncio por um longo tempo. Depois de muito tempo, comecei a sentir que era chato para provocar esse tópico. Eu estava prestes a dizer algo casualmente para revelar esse tópico. Ele falou de repente. Desculpe. Eu olhei para cima em um atordoado. O tom de Mateus é sério. A mãe de Filipe salvou minha mãe, então eu cuidei dele um pouco mais na escola, mas isso é tudo. Desde que ele lhe disse na última festa de casamento, eu o bloqueei. Ele disse, seu tom ficando um pouco cauteloso. Foi minha culpa para você intimidar Filipe no ensino médio. A partir de agora, eu sempre estarei do seu lado. O que Mateus não disse foi que, quando soube que Filipe estava provocando, ele o avisou a não interferir em seus próprios assuntos e gradualmente o alienou. Enquanto eu ouvia, meus olhos de repente se sentiram doloridos. Finalmente, ele disse em um tom de brincadeira. Então, você realmente não me odiava quando estava no ensino médio? Mateus olhou para mim por um longo tempo antes de falar. Eu gosto muito de você. 17. Desde a infância até a idade adulta, as pessoas ao meu redor sempre tratam Mateus com tratamento especial. Algumas pessoas ficam longe umas das outras. Alguns são cautelosos. Essas ações podem não ser maliciosas. Mas ele disse a ele claramente. Ele é diferente dos outros. É falho. Com o tempo, ele parou de falar com os outros. Acostume-se a estar fechado para si mesmo. Acostume-se a ser essa pessoa insatisfeita. Até, Lucas apareceu. Outros o tratam como um paciente. E Lucas não o tratou como um ser humano. No começo, ele realmente não suportava esse cara. Quando tudo mudou. Talvez um dia ele tenha descoberto que havia uma palavra que descreveu Lucas de maneira muito apropriada. Blefe. Lucas perdeu seu aparelho auditivo naquele dia. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ele viu o sentimento desamparado e chateado no rosto da pessoa. No dia seguinte, ele encontrou o último aparelho auditivo em sua barriga de mesa. Mais tarde, ele viu mais um Lucas diferente. No hospital, Lucas sentou-se à beira da cama, fazendo sua mãe rir. Na barraca de churrasco, onde ele trabalha, Lucas sempre fica lá com base em encontrar falhas. Mas quando ele ficou preocupado com o hóspede irracional, ele o chutou. Em seguida, adicione secamente. Não penso muito, mas você é meu escravo, afinal. Os olhos de Mateus caíram na ponta das orelhas vermelhas e ele sorriu. Ele tinha visto isso há muito tempo. Esse bully falso envolveu uma sinceridade desajeitada. No começo, ele só mudou de ideia, mas gradualmente, ele caiu cada vez mais fundo. Em um dia muito normal, eles caminharam lado a lado na estrada. Lucas apertou o punho, bateu a testa e sorriu e gesticulou em linguagem de sinais. Mateus, estúpido. O vento de verão passou pelos dois, causando um tsunami em seu coração. Ele olhou para a pessoa na frente dele quase em Dunsmin. Essa cena foi o golpe mais brilhante em sua memória. Mas Lucas, que era estudante, era como a lua no céu para ele. Está fora de alcance. Ele nunca pensou que Lucas publicaria a festa no final do exame de entrada da faculdade. Naquele momento, todo o motivo foi queimado em pedaços. Como resultado, Lucas fugiu no dia seguinte. Ele sabe. Ele foi enganado. Com certeza, ele era apenas um divertido que Lucas estava procurando. Muito zangado. Então, mais tarde, ele economizou dinheiro e comprou uma passagem de avião e planejava ir para o exterior para encontrar uma explicação para ele. Mas ele recebeu notícias de que a família Lucas faliu. Ele perdeu todo o seu paradeiro. Essa pessoa, como uma gota de água, dissipada no mar. Por um longo tempo, ele reuniu suas notícias como loucas. Finalmente nos encontramos novamente muitos anos depois. Ele fingiu ser calmo e gentil. Só resta um pensamento em minha mente. Ele queria criar o Lucas, que era um pouco arrogante, perderia a paciência como um gatinho peludo. 18. Eu gosto muito de você. Quando ouço essas palavras com meus próprios ouvidos. Eu ainda estava atordoado. Ele subconscientemente deu um passo à frente e uma sensação estranha veio das solas dos pés. Abaixei minha cabeça e percebi que os cadarços estavam abertos. Mas desta vez, antes que eu pudesse me mover, a pessoa na minha frente já havia agachado. Assim como no ensino médio, amarrei cuidadosamente meus cadarços. Naquela época, eu estava confiando na minha identidade para chamá-lo. Agora que há muito perdi a posição de fazer isso, ele ainda me entrega e é o meu escravo. Eu finalmente percebi isso. Não tem nada a ver com dinheiro ou status. Só porque sou eu. Eu sempre terei a vantagem nele. Gosto de você. Essas 4 palavras sopram nos seus ouvidos durante os anos verdes. Fiquei surpreso por um momento. Ele abriu a boca e disse suavemente. É falso. Enfrentando seu olhar confuso, respirei fundo. Eu nunca te odeio no ensino médio. 19. Eu me apaixonei por Mateus à primeira vista. Quando eu conheci, ele se sentou ao meu lado,
vestindo uma camiseta lavada e lendo um livro em silêncio. O sol do verão brilha através do vidro e puxa uma borda dourada em seu rosto bonito. Essa cena foi emocionante. Pena. Ele é realmente surdo e muito frio. Me ignore. Mais tarde, aprendi acidentalmente que o que ele mais odiava era um jovem como eu que gastava dinheiro como água. Naquela época, eu era arrogante e arrogante. Quanto mais ele fazia isso, quanto mais eu quero forçá-lo. Não importa se eu não gostar. Vou amarrá-lo ao meu lado. Eu me escondi tão bem durante esse tempo. Até as pessoas ao meu redor pensam que eu o odeio muito. Também atraiu observações de que eu intimidar os outros com meu poder. Eu não me importo com isso. Até um dia, encontrei Mateus e ensinei perguntas de Felipe. Ele sorriu enquanto falava. A pessoa que sempre esteve com frio comigo terá um lado tão gentil. De repente, me senti muito desconfortável. Esse sentimento era como minhas próprias coisas, arrebatadas por outra pessoa. Embora ele nunca me pertencia. Mas isso não me impede de ficar com raiva. Então, eu decidi puni-lo. Por exemplo, ele ordenou que ele fosse à loja de chá de leite de celebridades da internet que começou a se alinhar por algumas horas para me comprar chá de leite. Originalmente, pensei em mais truques de punição, mas quando vi seu rosto vermelho por causa da fila. Ainda de coração suave. Parece que sempre faço exceções para ele. Por exemplo, alguém como eu, popular por 3 minutos, realmente aprenderá a linguagem de sinais. Embora minha razão externa seja amaldiçoá-lo para a conveniência disso. Mas só eu sei. Estou falando com ele. Assim, todo mundo ao meu redor pensa que eu o uso porque o odeio. Mas só eu sei. Fico nervoso quando ele se ajoelha no chão e amarra meus cadarços. Quando ele me entrega água em um jogo de basquete, seu coração bate mais rápido. Toda vez desta vez. Eu posso me hipnotizar. Eu posso me enganar. Estamos apenas apaixonados. Mesmo que eu pense. Mesmo que seja forçado. Eu estava pensando nisso em minha mente, mas não me controlei e queria mais. No final, eu não pude deixar de fazer coisas ruins após a formatura. Depois de acordar naquele dia, eu estava olhando para o rosto adormecido com o atordoado, e o toque do meu telefone celular tocou de repente. É o telefone de Mateus. E o chamador é Felipe. Em apenas um momento, acordei do meu sonho. Eu amarrei à força Mateus por 3 anos. Esta não é a vida que ele quer. Ele deveria ter tido outra escolha. Ele sempre teve outras opções. É hora de eu deixar ir. A mão pendurada em seu lado apertou e afrouxou. Finalmente, peguei um cartão e o coloquei na mesa de cabeceira. Eu pensei, no futuro, não teremos nada a fazer. Ele estava finalmente livre. Deve estar muito feliz. Pensando nisso, antes de sair, não pude deixar de olhar para trás. Use seus olhos para descrever cada centímetro do contorno dele. Como será Mateus no futuro? Você vai pensar brevemente em mim, uma pessoa nojenta, em algum momento. Fechei os olhos e sorri livremente. Mateus. Desejo-lhe grande sucesso. Desejo-lhe felicidade. 20. Assim que cheguei em casa, fui pressionado ao painel da porta. O beijo avassalador caiu. Quase emaranhamos na sala em que entramos. Aqueles mal-entendidos, desaparecidos, perdidos. Finalmente, neste momento, encontrei meu lugar de retorno. Até Mateus levantar a mão e tirar o aparelho auditivo novamente. Eu tremei incontrolavelmente. Sabia. Será outra noite louca. Desta vez, minhas mãos não estavam amarradas. Eu repreendi a linguagem de sinais por um longo tempo. Ele aceitou tudo. Quando finalmente adormeci, sonhei com o ensino médio novamente em um atordoado. Eu murmurei o nome de Mateus e acordei de repente. No momento seguinte, eu caí em um abraço. A pessoa ao meu lado deu um tapinha nas minhas costas. Estou aqui. Fiquei atordoado por um momento e levantei minha cabeça. Mateus fechou os olhos e colocou o aparelho auditivo de volta em seus ouvidos em algum momento. Eu chamei o nome dele novamente. Mateus. Ele abriu os olhos, sua voz ainda tinha uma pitada de silêncio. O que está errado? Eu tive um momento de respirar instável e depois de um tempo, eu disse suavemente. Eu chamei seu nome na noite em que nos encontramos de novo. Ele parecia ter pensado em algo muito feliz, sorriu e respondeu. Quando descobri que Lucas subconscientemente chamaria seu nome. Ele ficou surpreso no começo, mas também se sentiu angustiado. Finalmente, ele apenas o abraçou nos braços, deu um tapinha nas costas e disse suavemente. Estou aqui. Ele ouviu cada som. Com todo som, ele respondeu. Quando olhei para ele, meu coração começou a se sentir azedo e a acidez estava cheia de doçura. De repente, lembrei-me de uma certa tarde no ensino médio. Sentei-me na mesa, chutei a pessoa ao meu lado, reclamando. Porque você não pode me ouvir.
Aconteceu que ele ouviu. Toda vez, eu ouvia. Texto completo.